Entrevista. Nas últimas edições do Jornal da Cidade, apresentamos matéria dando conta que pesquisadores descobriram que o mosquito Aedes aegypti está mais resistente e se reproduzindo também em água suja, o que anteriormente não acontecia. Mostramos ainda que o número de casos de chikungunya aumentou bastante no Brasil nos últimos meses. Além desta doença, o mosquito transmite outras duas, Zika vírus e dengue. Para evitá-las, todos precisam evitar deixar a água parada e manter limpos terrenos e outros locais onde o Aedes aegypti tem facilidade de se proliferar. A população muitas vezes não sabe a diferença entre as três doenças. E para falar sobre o assunto, estamos recebendo ao vivo a farmacêutica Eliane Pasquinelli. Bom dia, Eliane. Bom dia a todos. Eliane, essa notícia aqui, duas coisas que eu quero começar destacando com você, que foram notícias que o Jornal da Cidade deu nos últimos dias. Lá em Salvador, na Bahia, o vírus, o mosquito Aedes aegypti, ele está se proliferando também em água suja. Até então essa situação não havia sido verificada. Os pesquisadores sabiam e com os estudos no dia a dia, eles sempre alertavam, olha, o Aedes aegypti ele coloca, não é, em água limpa os seus ovos, não é? E também a questão do disparo do número de casos de chikungunya aqui no Brasil. O que você pensa sobre essas duas situações? Na verdade, Sandro, o Aedes, ele transmite 4 tipos de doença. A febre amarela, né, a dengue, a chikungunya e a zika. A febre amarela já está praticamente erradicada. Oswaldo Cruz fez uma campanha muito assim efetiva e essa doença praticamente foi erradicada no Brasil. As outras 3 doenças, principalmente a dengue, ela começou a se proliferar no Brasil no 1980, mais ou menos. Então, assim, começou alguns casos e, de repente, começou a alastrar pelo país inteiro. E foi o que você falou. As pessoas, às vezes, negligenciaram um pouco. Não acontece isso, não acontece muito. E ela foi proliferando. O mosquito, ele gosta muito de lugar quente e úmido. Então, por que explodiu no Nordeste? O Nordeste tem todos esses fatores. E foi o que você falou. A Bahia hoje lidera, principalmente no caso da chikungunya. A chikungunya já é uma doença, tanto a zika como a chikungunya foram modificações, né, dessa doença do Aedes e que estão recentes. A zika trouxe bastante problema também para o Nordeste, principalmente o final do ano passado, esse ano, a gente viu muitos casos aí de microcefalia causado pela zika, e agora a bola da vez é a chikungunya. Os pesquisadores estão extremamente preocupados, a área de saúde inteira, porque é uma doença que ela causa sequelas graves. Pode falar sobre ela, então. Vamos começar dando uma ênfase para a chikungunya, porque de forma geral o pessoal sabe, uns mais, outros menos, com relação à dengue. Mas a chikungunya, ela é mais recente mesmo e ela gera dúvidas maiores. Sim, quando você falou que o Aedes agora está colocando os seus... na verdade é a fêmea que coloca os ovos, que está sendo colocado em água suja. O que acontecia anteriormente? Normalmente, quando você tem uma água suja, essa água suja forma uma película ali por cima dessa água. Então, por mais que a fêmea do mosquito colocasse seus ovos nessa água suja, essa película impedia que a larva respirasse. Então, essa larva, ela até poderia já estar colocando esses ovos em água suja, mas essa larva não sobrevivia. E como explodiu os casos na Bahia, a Fiocruz enviou uma equipe para pesquisar. E foi por acidente que um pesquisador achou larvas nos bueiros, principalmente de Salvador, e vivas. Então, isso foi um espanto.
E eles começaram a pesquisar, já há casos dessa proliferação no México e na Colômbia. Então, o que acontece? O Aedes está cada vez mais forte, e agora com a chegada do verão, principalmente agora no Sudeste, há uma grande preocupação. E a chikungunya, ela é uma doença que ela é limitante. A pessoa, quando é picada pelo Aedes, que está contaminado pela chikungunya, ela leva aí de 3 a, normalmente, uns 6 dias para começar a apresentar os sintomas, e os sintomas são mais fortes do que de uma dengue propriamente. A dengue, a pessoa tem um pouco de febre, um pouco de dor nas articulações, manchas, mas ela é um quadro que passa meio rápido. Já a chikungunya não. Ela é uma doença que ela provoca muitos problemas, principalmente nas articulações. Dói demais. Ela causa uma artrite, para você ter uma ideia, no paciente, na grande maioria dos pacientes. Então o paciente não consegue se movimentar. Esse nome chikungunya veio de... Os primeiros casos aconteceram na Tailândia. E na Tailândia, na língua da Tailândia, chikungunya é curvado, uma pessoa curvada. Então, por quê? Porque as pessoas que são contaminadas pela chikungunya, elas tendem a ficar com as articulações extremamente comprometidas. E isso não é temporário. Muitas vezes tem pessoas que estão, assim, anos com essa limitação devido a essa artrite provocada pela sequela da chikungunya. E o Zika vírus, ele tem sintomas parecidos? Tem, mas normalmente 80% das pessoas que são contaminadas pelo Zika não tem sintoma nenhum. Então, muitas vezes a pessoa está carregando aí essa contaminação pelo Aedes, mas ela não tem sintoma. E os sintomas são, assim, a não ser para as grávidas, os sintomas são teoricamente considerados leves, porque a pessoa vai ter algum sintoma, uma febre mais baixa do que a própria dengue. Ela vai ter um pouco assim também de dor articular, um pouco às vezes de uma conjuntivite, mas é um quadro leve. Ele passa meio rápido assim. Então quer dizer que a pessoa pode ter um Zika vírus, ser curado do Zika vírus, de repente o próprio organismo vai eliminar, não é, aquele vírus, e a pessoa nem soube que teve o Zika vírus? Nem soube, exatamente. Muitas pessoas não têm sintoma nenhum. E já é diferente no caso da dengue e da chikungunya. Os sintomas, assim, não pessoa... tem como não saber. Não. Normalmente a incubação é um período de 2 a 12 dias depois que a pessoa é picada pela fêmea, né? E nesse período ela vai começar a desenvolver esses sintomas. Mas se o Zika vírus, ele, digamos assim, é mais bonzinho com o adulto, você citou no caso das gestantes. Sim, sim. Aí ele pode até ser mais devastador para o nenê? Sim, porque uma gestante que ela é picada pelo Aedes contaminado pelo Zika, ela, na grande maioria, o bebê ela vai passar esse vírus para o bebê, e o bebê, na grande maioria, nasce com a microcefalia. E o que é uma microcefalia? A criança nasce com o cérebro menor do que deveria. Então, o que acontece? A parte neurológica do bebê não consegue se desenvolver. Então, vão ser crianças que vão ter um retardamento mental, vão ter limitações para andar, para falar. E houve muitos casos no Nordeste. Aqui no Sudeste, a gente tem ouvido muito pouco. Às vezes, muita gente que migra do Nordeste e acaba trazendo esse problema para São Paulo e tal, mas aqui a gente não vê muito, mas o Nordeste realmente lidera. Nós estamos conversando com a farmacêutica Eliane Pasquinelli, que está aqui para falar um pouco sobre dengue, zika vírus e chikungunya, que são as 3 doenças aí transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Interessante, Eliane, que no início da entrevista você citou, tem a febre amarela também, porque eu mesmo não sabia que o Aedes aegypti transmitia a febre amarela. Perdi uma discussão com o meu filho de 10 anos, porque ele falou, pai, a dengue transmite, o Aedes transmite febre amarela. Eu falei, não, filho, são essas 3. Ele falou, não, são as 4 doenças. Eu falei, nunca ouvi falar que o Aedes transmite a febre amarela. E a febre amarela, ela ficou famosa principalmente na década de 70.
teve toda aquela questão em Serra Pelada, no norte do Brasil, não é? O pessoal chegava lá e pegava a febre amarela mesmo. Sim, porque lugar úmido, né? E quente. Então, assim, floresta, acredita-se que a febre amarela chegou ao Brasil na época colonial ainda, até trazida pelos escravos que vieram, e por ter esse clima muito quente e úmido praticamente o ano inteiro que nós temos no Brasil, ela se proliferou e aumentou mais ainda, pois você citou Serra Pelada. O que aconteceu em Serra Pelada? Para achar o ouro, eles fizeram o quê? Eles desmataram vários hectares. E aí que o mosquito talvez estivesse lá quietinho, vivendo a vidinha dele normal, mas de repente o homem, o ser humano, foi lá e devastou a casa dele. Então é o que acontece hoje muito, às vezes, em várias doenças que a gente, de repente, era até às vezes erradicada e volta a acontecer por isso, né? Porque o mosquito ele é provocado. Ele é deslocado do lugar que ele sobrevive normalmente. E aí, até então, nós não tínhamos notícias referentes à dengue, nem à zika, nem à chikungunya. Chegou 1980, surgiu a dengue e agora, no século XXI, zika e chikungunya. Você falou, Eliane, da questão dos sintomas, não é? Referente a essas três doenças, eu acredito que para o ouvinte da Rádio Vinícola ficou bastante esclarecida essa questão, e até interessante a distinção entre a chikungunya e o zika vírus, que era outra informação que eu também não conhecia, não sabia que o zika vírus também passava muitas vezes imperceptível na vida da pessoa. Agora, pode-se dizer que das três a mais mortal é a chikungunya mesmo? Sim, hoje em dia a chikungunya tem uma mortalidade 6 vezes maior do que a da dengue. E olha que uma dengue hemorrágica é uma coisa que é um risco de vida para uma pessoa. E hoje ela já tem 6 vezes mais, ela pode matar uma pessoa, principalmente pessoas idosas, debilitadas, né? Pessoas que estão com baixa imunidade. Essas pessoas correm bastante risco ao ser contaminado, né, pelo vírus da chikungunya. Como é que trata? O tratamento é paliativo ainda, né? Porque é hidratação, a pessoa tem que ficar muito bem hidratada, tomar alguns medicamentos que possam diminuir essa febre, paracetamol, por exemplo? O paracetamol, sim, a dipirona, né? O AS é contraindicado. O AS é contraindicado? Sim, o AS é contraindicado. Tanto o AS como o diclofenaco, que é o Voltaren, por exemplo, o Cataflan, que as pessoas conhecem comercialmente. Ele é um medicamento totalmente contraindicado. As pessoas utilizam muito, às vezes tem em casa e usa para qualquer coisa. No caso de todas essas doenças, ele é contraindicado. É interessante, Sandro, que nas pesquisas que eu fiz, eu achei um dado muito interessante. Os ovos contaminados pelo vírus, tanto da chikungunya como da zika, ele pode permanecer num ambiente seco até por 1 ano. E ele fica lá quietinho e, tá frio, ele não vai se desenvolver, em baixas temperaturas ele não se desenvolve. Aí começa um período que começa a elevar a temperatura, aumenta a umidade do ar, ele vai lá e se transforma em larva. Não morre, então. Então isso é muito, muito complexo. Exatamente. Existe vacina para essas doenças? Não existe, né, Eliane? A dengue está sendo desenvolvida, uma vacina, tá? Mas, assim, tá em estudos ainda. Existe algumas universidades pesquisando alguns compostos à base de chá verde. A Unesp de Rio Preto tá tentando desenvolver uma substância que é vinda do chá verde, que ela impede que o vírus entre na célula, mas também isso está em estudo. É interessante, nos Estados Unidos, existe uma região dos Estados Unidos que começou a ter uma proliferação grande do Aedes, e eles começaram a usar um tipo de morcego que existe na região. Eles aumentaram a quantidade de morcego, fizeram umas gaiolas e colocaram esses morcegos
porque o morcego consegue comer mais de 1000 mosquitos por hora. Então eles conseguiram rebelar um pouco, diminuir um pouco a incidência do Aedes nos Estados Unidos desse jeito. Aqui a gente tem uma esperança do mosquito modificado. Já existem algumas pesquisas, já existem alguns testes nesse sentido. Agora, essas doenças, elas surgem só por causa do Aedes aegypti ou tem outros tipos de mosquito que podem transmitir também? Não, normalmente é o Aedes mesmo. Né? O Aedes, ele, a partir que ele pica, por exemplo, uma pessoa que está contaminada, ele passa a ser um vetor, ele passa a transmitir essa doença. Então, normalmente é o Aedes mesmo. Exato. Agora, o repelente, ele funciona, Eliane? Funciona. Funciona. Tem repelentes que duram aí por 4 horas, tem que ser reaplicado a cada 4 horas. Existe um repelente, uma substância que já estão em alguns repelentes no mercado, que é a icaridina. Ela pode durar aí até umas 10 horas, tá? Pode ser, não é indicado aplicar à noite. Às vezes as pessoas, eu aplico, um tempo atrás fui dar uma palestra e a pessoa me falou exatamente isso, eu aplico à noite para o meu filho dormir. Não é indicado, porque ela é uma substância que vai ficar ali na pele, em contato muito tempo. Às vezes a pessoa passa a noite, reaplica de manhã, então a pessoa vai ficar com muito tempo com essa substância aí em contato com a pele. Existe um repelente natural que as pessoas podem fazer agora na época que vai começar o calor, que ele não mata o mosquito, mas ele ajuda, pelo cheiro, ele ajuda a repelir esse mosquito. É interessante que o Aedes, ele pica normalmente no período da manhã, entre 9 e 1 da tarde. Ele tem uma autonomia de voo super baixa, Sandro, 500 metros. Então, quando você pega algum tipo de doença, você pegou na sua casa, no seu trabalho, porque ele tem essa autonomia baixa. Ele pica muito essa parte das pernas, pés, panturrilha. Então, assim, vários cuidados podem ser tomados, né? Uma calça pode evitar uma doença dessa. A mulher é mais susceptível, porque a mulher, por exemplo, começa verão, a mulher costuma usar mais vestido, né? Tanto que sempre quando alguém me perguntar o que uma grávida poderia fazer, eu falo, além de usar o repelente, se eu fosse grávida hoje, eu usaria sempre uma roupa, uma calça comprida, um tênis com uma meia, porque é o lugar que eles normalmente picam. Tá? Nós estamos conversando com a farmacêutica Eliane Pasquinelli, que está aqui para falar sobre o Aedes aegypti e as suas doenças. Eliane, nosso tempo está indo para o final. Você ainda quer destacar alguma informação de relevância para os ouvintes da Rádio Vinícola? Não, eu posso dar a receita do repelente? Por favor. Então tá. É super fácil de fazer, meio litro de álcool que você compra mesmo no supermercado. Se possível, se for álcool 70, melhor. É mais difícil achar esse álcool 70. Esse álcool 70 ele é bactericida, então é o álcool que a gente usa em centro cirúrgico para descontaminação. Se for possível, ele. Então, em meio litro de álcool, você vai colocar 2 colheres de cravo da Índia, aquele cravo mesmo que a gente usa para colocar no doce, que toda dona de casa tem em casa. Você coloca essas 2 colheres de sopa desse cravo nesse meio litro de álcool. Se possível, passe por uma garrafa que seja escura. Tampe e deixe no lugar escuro. 1 a 2 vezes ao dia, dá uma chacoalhada. Deixa isso aí uns 10 dias. O que vai acontecer? O cravo da Índia, ele tem esse cheiro e, além disso, ele também tem um efeito bactericida. Ele vai migrar esse princípio ativo que a gente chama na farmácia para esse álcool. Então, vai ficar um álcool bem escuro. A hora que passar aí uns 10 dias, entre 6 e 10 dias, a pessoa vai escolher um óleo de bebê, 100 ml desse óleo, o óleo de preferência da pessoa, um óleo de massagem, o que ela preferir. Vai coar esse cravo da Índia, pegar esse álcool bem escuro que ficou, acrescentar esses 100 ml aí de óleo de bebê e colocar no borrifador. Como é que faz para coar? Não entendi. Para coar? Não, com uma peneirinha mesmo, tá? E aí
coloca esse óleo nesse vidro e coloca num borrifador. Vai ficar separado o óleo dessa substância. Então, toda vez que a pessoa for passar, a pessoa agita e borrifa nas pernas, nos braços. Funciona porque eu já testei. Não é uma coisa longo assim, que demora muito. Vou passar e daqui 4 horas eu vou... Não. Às vezes você tem que passar várias vezes. Mas ele funciona por causa do cheiro, então ele afasta não só o Aedes, mas os pernilongos também, ele também funciona. No caso das moças, não afasta namorado, não é? Não. Não. O cravo da Índia tem um cheirinho bom. É agradável. É agradável. Eliane, eu acho que a higiene é a melhor prevenção ainda, Sim, né? Eu acho assim, o lixo, todo mundo tem que ter consciência do seu lixo. Às vezes uma tampinha de um refrigerante que você pegou e jogou fora, eu vejo às vezes pessoas jogando latas de refrigerante, às vezes até pelo um carro. Você jogou uma coisa dessa, choveu, o mosquito achou um lugarzinho para ele botar o ovinho lá e rapidinho isso vai se transformar em larva. Eu falo que essas doenças transmitidas pelo Aedes, ela é democrática, ela atinge rico, pobre, qualquer criança, velho. Então, assim, eu tenho que cuidar do meu lixo, você tem que cuidar do seu lixo, o seu Domingos tem que cuidar do seu lixo. Se todo mundo tiver essa consciência de que a gente pode combater a dengue com simples gestos, que é não deixar que uma água fique parada e que vai poder trazer problema para todo mundo.